Tarde, galera. Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, nós teremos nossa aula de Geografia e continuaremos a estudar um pouco, conhecer um pouco mais sobre o Pantanal Mato-Grossense, que fica lá na região centro-oeste. Então, semana passada, nós estudamos alguns aspectos da região centro-oeste sobre o Pantanal. Então, gente, vejam só, o bioma Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Então, assim, o Pantanal já está dizendo, no período de cheia fica tudo inundado, né? Ele possui uma área de 250 mil quilômetros quadrados e sua extensão, o Pantanal Mato-Grossense, ele não é localizado apenas no Brasil, né? Ele se estende por outros países, como a Bolívia e o Paraguai. Agora, no Brasil, fica aproximadamente 62% de todo o Pantanal. Então, a maior parte do Pantanal Mato-Grossense fica concentrado no Brasil, especificamente nos estados de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Ele fica, como eu disse, né, colocado na parte central da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, e o Pantanal ele é influenciado pelo Rio Paraguai e por seus diversos afluentes que alagam a região e que formam as grandes áreas alagadiças. O Pantanal Mato-Grossense ele é considerado pela Unesco como um patrimônio natural mundial. Apesar que, como a gente viu, a maior parte dele se localiza no Brasil, mas ele é considerado um patrimônio natural mundial e reserva de biosfera, de muita vida, né, que tem lá. Então, tem como grande característica possuir uma grande biodiversidade, ou seja, lá existe uma grande diversidade de animais, tanto da fauna quanto da flora. E mesmo que alguns desses animais estivessem ameaçados de extinção, como a gente teve o caso da onça-pintada, onça parda, cervo do Pantanal, arara azul, entre outros, né? Agora, a gente viu recentemente que houve, né, queimadas lá de grande proporção, bem extensas lá no Pantanal. Então, a gente teve perda de uma quantidade enorme de animais e também de vegetais, né? Muitas vezes, talvez a gente agora tenha conseguido extinguir de vez alguns animais que estavam em extinção. Porque estar em extinção significa que tem um número pequeno daquela quantidade ou de animais, ou da fauna, que são os animais, ou da flora. Quando está extinto é porque acabou totalmente. Então, muito provavelmente com essas queimadas, a gente vai saber mais na frente, né, se a gente, infelizmente, conseguiu extinguir de vez algum animal, alguma planta que já se encontrava lá na época. Então, o vídeo a seguir vai apresentar um pouco sobre os animais que tinham, né, antes dessas queimadas, né, antes desses incêndios que foi absurdo que aconteceu lá no Pantanal. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como era antes desses incêndios e depois a atividade será vocês fazerem uma pesquisa de como ocorreu esse incêndio, por quê. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão fazer um trabalho sobre os incêndios que aconteceram, as queimadas que aconteceram lá no Pantanal. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre os animais belíssimos, as plantas belíssimas que existem lá no Pantanal, certo?
Podemos dividir os animais que vivem no Pantanal em dois grandes grupos. Aqueles que estão associados aos ambientes úmidos ou aquáticos e aqueles associados aos ambientes secos. É claro que qualquer tipo de classificação rígida fracassa, pois sempre existem exceções para toda regra. A onça pintada é uma delas. Todos imaginam a onça como um animal da floresta. Mas no Pantanal, ela frequenta muito mais os campos alagados e as margens de rios e corichos do que a mata fechada. Contrariando também nossas expectativas, uma de suas presas mais comuns é o jacaré do Pantanal. Também captura capivaras, queixadas, capetos, cervos do Pantanal e até mesmo ariranhas e antas. A onça pintada representa o predador maior desse ecossistema. Ela não tem inimigos naturais. O homem é o seu único adversário. Voltando à nossa classificação dos animais da RPPN Sesc Pantanal, vamos conhecer os nomes daqueles que vivem associados à água. Vivendo diretamente envolvidos por ela, temos os peixes, jacarés, sucuris, boipé-vassus e mamíferos como as lontras e ariranhas. Vivendo muito próximos da água e dependendo dela para sua sobrevivência, temos as capivaras, cervos do Pantanal e uma enorme quantidade de aves, como as jaçanãs e taxãs, frangos d'água e socós, cegonhas e gaviões caramujeiros, que se alimentam exclusivamente de caramujos e caranguejos. É uma lista enorme, se formos lembrar de todos. Nos ambientes secos, seja nos campos abertos, cerrados ou matas de cordilheira, encontramos tamanduás bandeira e mirim. Os cachorros do mato são 3: lobinho, guará e cachorro vinagre. Temos também 3 espécies comuns de cervídeos: o veado mateiro e o catingueiro, que preferem áreas florestadas, e o veado campeiro ou veado do rabo branco, que habita campos abertos. No interior das matas e capões vivem os coatis, macacos prego e bugios, além de cutias, capetos e queixadas. Entre as aves, vamos encontrar os mutuns, gaviões pretos, corujas, emas e seriemas. Mais difíceis de serem vistas são as jararacas, corais e cascavéis. Viajando de barco por um rio ou coricho,
é bem provável de se encontrar uma família de ariranhas descansando nas praias e barrancos. Depois de se alimentar bem cedinho, elas fazem um período de repouso de cerca de 2 horas, antes de continuar sua busca por novos peixes. Esse momento serve também para marcar seu território, esparramando fezes e urina na areia. Por perto, sempre estão vários mutuns e o carrapateiro, que se aproximam para se alimentar dos restos. Vivendo em casais e bem menores do que as ariranhas, as lontras também são comuns em trechos calmos dos rios onde existam muitas árvores caídas. Capturam peixes bem menores que as ariranhas, especialmente bagres e cascudos, que encontram presos a essas galhadas submersas. Esse filhote de gavião preto aprendeu a aproveitar os restos deixados pelas lontras sobre as rochas e acaba se alimentando de peixes que seria incapaz de capturar, pois não é um mergulhador como os biguás e biguatingas. Aliás, essas aves são tão dependentes da água como as lontras e ariranhas. Os martins pescadores também são aves estritamente associadas a ambientes aquáticos. Nas margens de rios e lagoas vivem as famílias de capivaras. Cada grupo pode ter até 50 animais. Os machos dominantes são grandes e possuem essa calosidade sobre o focinho. Alimentam-se de vegetais, seja pastando as gramíneas nativas ou comendo folhas grandes da vegetação aquática. Quando assustadas, gritam e correm sempre para a água, onde mergulham sem mais delongas. Em momentos mais tranquilos, a capivara se aproveita da fome do carrapateiro e se oferece para uma limpeza completa de parasitas. Nesse mesmo ambiente, vivem também os jacarés e sucuris. Para as grandes sucuris, jacarés e capivaras são seu principal alimento. O jacaré é a vítima mais frequente, pois vive no mesmo local que ela e tem o formato do corpo longilíneo e relativamente fácil de ser engolido. Fazer a digestão de sua pele, carne e ossos não é problema para ela. Outra serpente comum nos rios e áreas alagadas é a boipé-vassu. Excelente nadadora, ela caça no fundo dos rios, procurando por pequenos peixes e invertebrados. Essa joaninha, no entanto, não se intimidou com a presença da cobra. Toma a iniciativa do ataque para proteger sua prole, formada por dezenas de alevinos. Assistindo a tudo isto de perto, vivem os cervos do Pantanal, sempre próximos da água, em áreas alagadas. Esses cervídeos são os maiores do Brasil. Possuem até mesmo uma pequena membrana interdigital que os auxilia no deslocamento sobre o brejo. Quando os chifres estão crescendo, ficam recobertos por uma pele chamada velame, que auxilia na irrigação sanguínea. As fêmeas não possuem chifres. Comem as folhas novas e os brotos mais tenros da vegetação. Dentro do ciclo anual do Pantanal, a região passa por um período úmido, de novembro a março, com muitas chuvas que alagam grandes áreas. Mas existe também um período seco, de abril a outubro, quando chove muito pouco ou quase nada, dependendo do ano. Na época seca, os rios revelam os barrancos, formam-se praias, e as pequenas baías secam, obrigando seus habitantes a migrar ou morrer. Um animal debilitado ou já velho, como esse jacaré, encontrará seu fim nesse infortúnio. Mas para outros animais, esse é um momento de fartura, pois quando as lagoas estão rasas,
é possível vasculhar por toda a parte e capturar tudo que existe vivo nela. Esse período coincide com a época reprodutiva da maioria dos animais do Pantanal. As aves aquáticas formam grandes linhais com milhares de ninhos de várias espécies. Cabeças secas, colhereiros e garças brancas grandes trabalham incessantemente para alimentar 2 ou 3 filhotes em cada ninho. O tráfego aéreo é digno de um grande e movimentado aeroporto. Tudo isso movido a peixe. Mesmo animais tipicamente de florestas, como os coatis, se aproveitam dessa fartura momentânea e descem das árvores para se aventurar em campo aberto. As lagoas já estão quase secas, mas ainda existem muitos mussuns enterrados na lama para serem apanhados. Um lobinho até excedeu seu horário de caça e, em pleno dia, encontrou um enorme mussum. Um grande prêmio para quem foi persistente e dedicado na caçada. Os tamanduás bandeira passam desinteressados por essa fartura. As lagoas servem apenas para se tomar um bom banho e beber água. Sua atenção volta-se para formigas e cupins. Usam suas unhas longas e fortes para abrir o solo e os cupinzeiros, de onde extrai seu alimento. A língua áspera mede mais de 30 centímetros de comprimento. Não possui dentes. Tamanduás mirins são mais ágeis e podem até subir em árvores para fugir de perigos ou descansar nas horas quentes do dia. Animais essencialmente herbívoros, como as antas e os veados, também são comuns atualmente na área da reserva. Cada animal tem a sua preferência de onde viver. Por isso, depois de algum tempo de observação, é quase possível marcar encontros com essas criaturas da floresta. Muitos deixam também uma pista por onde passam, urinando para marcar seu território. Os catetos e queixadas vão mais além e esfregam-se uns nos outros, transferindo o cheiro forte de suas glândulas, situadas nas costas, entre os animais do mesmo bando. Esses porcos selvagens têm o olfato muito aguçado e é sua principal ferramenta para encontrar alimento e evitar perigos. Os filhotes ficam sempre juntos das mães e não perdem uma só oportunidade para mamar. Veados campeiros vivem em pequenos bandos familiares de 6 a 10 animais. O macho é facilmente identificado pelos chifres. Os filhotes, quando pequenos, apresentam pintas brancas nos flancos, sobre uma pelagem avermelhada. Uma característica notável desta espécie é a grande mancha branca sob a cauda. Dentro das matas, geralmente onde as árvores são de maior porte, vivem os macacos. Os maiores são os bugios. Os machos são pretos e as fêmeas e filhotes de cor bege. São herbívoros e preferem principalmente as folhas e brotos novos. Cada grupo familiar defende seu território, gritando em conjunto, chegando a impressionar pelo nível de ruído que fazem. Confrontos diretos entre os bandos são raros. A gritaria é suficiente para resolver seus problemas de território. Já os macacos pregos são bem mais ativos e viajam pela mata, caçando uma grande variedade de itens que constituem sua alimentação.
Frutas, folhas, sementes, pequenos anfíbios e invertebrados são procurados por toda parte. Nenhum buraco deixa de ser investigado e verificado pelos macacos. Os filhotes, agarrados às costas de suas mães, vão aprendendo o que deve e o que não deve ser usado como alimento. Na natureza, a sequência na qual um animal se alimenta de outro pode parecer um processo aleatório, mas na verdade, tudo é bem organizado e previsível. Os cientistas chamam essa sequência de cadeia alimentar. Numa cadeia alimentar, tudo funciona de maneira organizada, desde que o ambiente esteja em perfeito equilíbrio. Em uma lagoa do Pantanal, poderíamos, por exemplo, ilustrar uma cadeia alimentar da seguinte forma. Peixes bem pequenos se alimentam de organismos aquáticos ainda menores. Peixes maiores se alimentam desses peixinhos. O jacaré se alimenta desses peixes maiores, como as piraputangas e piranhas. E a sucuri se alimenta do jacaré. Se eliminarmos todos os seres que constituem um dos elos dessa sequência, certamente provocaremos a morte ou o desaparecimento dos outros seres desse local. Portanto, para se preservar de verdade uma amostra da diversidade de vida de um ecossistema, é preciso preservar tudo de uma vez. Por isso, a reserva criada pelo SESC no Pantanal é muito importante. Sua área de 106 mil hectares é grande o suficiente para garantir a sobrevivência de uma boa amostra dos seres que constituem esse bioma. As pesquisas que estão sendo realizadas vão apontar o que ainda se deve fazer para melhorar as condições de sobrevivência dos seres que habitam a RPPN SESC Pantanal.